Olá, tudo bem? Sou Silvio Andrade, engenheiro civil da SA Solução Engenharia. Estou aqui para mais um Pergunta ao Silvio Andrade. Eu vou aproveitar a pergunta passada de Marcelo da Predial e dar continuidade ao quê? Às fissuras na alvenaria de fachada, ok? Mas antes, vamos à nossa vinheta. Veja bem, é muito comum o aparecimento de fissuras na alvenaria da fachada. Ela pode ser originada tanto como quando o problema é dela, devido à argamassa, devido a um tijolo que não seja com a norma, que não atenda às solicitações, e também pode ocorrer devido a deformações da estrutura. Neste vídeo eu vou tratar das fissuras devido a deformações da estrutura, tá? Então, problema de tijolo que não tem qualidade, argamassa não tem a espessura correta de assentamento, isso aí eu não vou tratar. Vou falar sobre deformação, fissura na alvenaria de fechamento da fachada devido à deformação da sua estrutura. E o que a gente percebe é que quando ocorre esse tipo de fissura, se a gente parar e olhar, ela já está dizendo qual é a causa que fez com que ela aparecesse. É só nós olharmos o tamanho, a configuração, a direção, que a gente começa a entender o que está ocorrendo, ok? Então vamos lá. Imagine que você tem aqui essa fachada e surja este tipo de fissura. Ou seja, você percebe que aqui existia uma tração e aqui também tração que fez com que a sua alvenaria abrisse, que fizesse essa fissura. Então você percebe o quê? Que este tipo de situação, ela vem devido a uma deformação exagerada na viga superior. Por quê? Porque quando ela vem, ela forma uma tração nos cantos e aqui ela forma um efeito arco que também abre aqui a sua fissura. Então você nota que este problema aqui vem da deformação exagerada da viga superior. Agora, quando você tem esse tipo de situação, que você vê que gerou uma tração na base inferior, se a gente lembrar da própria viga, quando ela tem uma deformação, ela vai tracionar a parte inferior e comprimir a parte superior. Então, quando você tem um sistema, uma tração aqui, significa que você teve uma deformação exagerada na viga inferior, que fez com que essa material descesse, gerasse tração nos cantos, e a tração na parte inferior da alvenaria. Outra situação interessante é esta aqui, ou seja, você percebe que a tração está surgindo mais na parte inferior, ou seja, é como se você tivesse uma solicitação, uma deformação exagerada na viga inferior. Só que, como é uma coisa que você não gerou aquela tração como nós vimos, significa o quê? Que existe deformação exagerada nas duas faces, que vai ser mais exacerbada na parte onde vai tracionar. Ou seja, você tem a deformação exagerada na viga superior e na viga inferior, que vai solicitar mais embaixo, porque é onde você vai tracionar mais, devido ao quê? Devido a que foi tudo, é como se você tivesse empurrado tudo junto. Então empurrou e lá embaixo cedeu. Então você tem uma tração maior aqui na região inferior. Quando você observa esse tipo de situação, é como eu disse, você está vendo que agora a tração está maior na superfície superior, significa que as duas vigas estão deformando, só que a superior está deformando mais. Então ela está promovendo este tipo de situação. Então veja, quando nós temos a viga que deforma mais, ela traz as fissuras para próximo dela, tá? Então vamos lá. A próxima. Este tipo de situação é muito simples, é uma viga em balanço, onde você está tendo o quê? Você está tendo a tração, então ela está tendo um recalque na viga em balanço. Então você veja o seguinte, que nós temos deformações na viga superior, na viga inferior, nas duas ao mesmo tempo, uma a mais e uma a menos, as duas iguais. Então tudo isso ela vai gerando esse tipo de trinca, que vai fazer com que a gente entenda o que ocorre, para que a gente possa fazer o tratamento. Então veja, o que é a causa possível, como falamos, estrutura subdimensionada, ou você subdimensionou a viga superior ou a inferior, ou as duas, tá? Ou uma carga aplicada maior que a prevista no cálculo estrutural, você tem num certo andar, se coloca uma carga muito grande e faz essa deformação, tá? Ou deformação excessiva da estrutura devido a processos construtivos e tudo mais. Então você veja
que aí a partir dessa causa, quem foi que deformou mais, se foi a figa superior, se foi a figa inferior, se foi as duas, então nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer o reparo, os reparos nessas vigas, ou seja, retirar a carga adicional solicitante, se for uma carga acidental. No caso de deformação momentânea estiver estável, tratar as fissuras com reforço de tela. Então, se for uma carga adicional, você retira essa carga, está tudo estável, tudo tranquilo, trata a alvenaria, faz uma argamassa, né, o tratamento da trinca com tela, e está resolvido o seu problema. Agora, pode, no caso da estrutura subdimensionada, executar o reforço estrutural adequado e antes de tratar as fissuras. Então veja, só duas situações, ou a sua estrutura necessita de reforço, ou ela necessita que se retire a carga acidental para que não tenha este tipo de problema, tá? E tem uma fissura também muito interessante, que é esta aqui, que você tem a tração dos dois lados. É como se este pilar estivesse descendo, e na realidade este pilar está descendo. Isso aqui é o recalque diferencial. Então quando você ocorre um recalque diferencial de pilar, são essas fissuras a 45 graus ao lado do pilar, dos dois lados do pilar, tá? Então veja, causas possíveis: rebaixamento no lençol freático, né? Você tem uma edificação estável, você rebaixa o lençol freático perto de uma fundação e ela tem um carreamento material e você tem o recalque. Segundo, recalques causados por edificações vizinhas. Você tem um prédio isolado, começa a construir uma nova edificação aqui e ela interfere no bulbo de compressão da carga do prédio. Então pode ter uma soma e provocar um recalque. Escavações, mesma coisa, você tem uma estrutura estável, você começa a escavar e descalçar a sua fundação. Vibrações, você começa a fazer modificações no solo. Fundação dimensionada inadequadamente, ou seja, você pode ter uma fundação que foi mal dimensionada, ou você pode ter uma fundação que foi dimensionada em cima de uma sondagem que não corresponde à realidade. Então, todos esses dois casos você pode promover um problema de recalque diferencial na sua estrutura. Ou até mesmo alterações do solo devido a acidentes, enchentes, terremotos, qualquer coisa que possa modificar o solo, que você tenha uma alteração na consistência e na resistência desse solo. Então, repare. Sanar o problema do solo. Primeira coisa, você vai lá, se por acaso for uma fundação errada, tratar o solo, ou você vai ter que modificar e tratar de alguma forma ou de outra esse solo para que ele comece a absorver a carga da sua estrutura. Executar reforço de fundação, se for necessário, e tratar as fissuras com reforço com tela. Tá? E esse reforço de fundação pode até ser necessário que se você macaquear essa estrutura. Tá? Então tudo isso pode acontecer. Então veja bem, era isso que eu queria falar sobre essas fissuras que são geradas por deformação da estrutura. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, por gentileza, curta, compartilhe, ative o sininho. Todas as quartas-feiras, às 15 horas de Brasília, um novo vídeo vai entrar no canal. Tá? Se você ainda não é cadastrado, se cadastre, ajude o canal a crescer. Faça comentários, faça perguntas, dê sugestão, nós estamos à disposição de vocês. E em breve teremos novidades para que a gente possa realmente colaborar para melhorar a engenharia civil no nosso Brasil. Ok? Agradeço a você, um abraço e até o próximo Por Dentro da Engenharia Civil. Até lá!